Olá, meninas, bom dia, boa tarde. Falando aqui agora do nosso artigo, né, complementando o nosso conteúdo, a produção de farinha de banana para aplicação em pão de trigo integral. Olha só, o trigo, né, vem sendo retirado de várias receitas, como a gente já comentou, por diversos fatores, seja por escolha da pessoa, por necessidade, né, pelo trigo ter o glúten e dar a sensação de inchaço, né, algumas pessoas serem alérgicas, intolerantes, não conseguir digerir. Então, há várias receitas de pão, né, já que o último conteúdo que foi falado foi de panificação, onde tem substituição da farinha de trigo, né, por outros tipos de farinha. E existem vários tipos de pão que têm a substituição de farinha, que deixam o pão, né, com uma receita um pouco mais leve, ou até o processo da fermentação, né? Existem vários tipos de processo fermentativo, fermentação longa, por exemplo. E eu encontrei esse artigo que eu quero compartilhar com vocês, que é a farinha da banana verde, né? Que ela é muito funcional. Então, tem alguns pontos aqui que a gente vai discutir nesse artigo. Bom, a banana, né, ela é um fruto extremamente nutritivo, bem acessível, né, fácil para ser preparada. O único problema é que ela é altamente perecível, tá? Depois vocês deem uma lida toda no artigo, destacando aqui alguns pontos. Ela é altamente perecível, ela estraga muito rápido, né? E assim, quando a banana tá com a casca já preteada, ela não tem mais a venda, então ela estraga muito rápido, né? Ela é altamente perecível devido à sua alta taxa respiratória e alta produção do etileno, que é pós-colheita, né? Então, ocorre perdas quantitativas e qualitativas em relação dessa perecibilidade. Até vocês estavam vendo, né, processamentos de semente pós-colheita, aqui tem um caso, né, da banana. Cerca de 40 a 50%, né, elas acabam chegando de fato. Então, tem uma perda muito grande de banana aqui, né? Uma alternativa para evitar perder tanto, né, é fazer o que com essa banana? Usar ela ainda verde na forma de farinha. Isso ajuda a reduzir perdas, né, pós-colheita. Então, esse fruto pode ser processado, mas para a obtenção da farinha, ela tem que ser processada completamente verde. Não sei se alguém aqui já fez alguma receita com farinha de banana verde, né? Biomassa de banana, né? Várias receitas funcionais é usado a biomassa, a farinha da banana verde. Na banana, a gente tem um alto teor de amido, tá? E esse amido, ele pode ser classificado como glicêmico ou resistente. O amido glicêmico é aquele que é degradado à glicose, que é absorvido como glicose, né? Como a gente estava falando agora do carboidrato. Então, ele vai ser digerido pelas enzimas digestivas e vai ser absorvido como glicose. Já o amido resistente, ele resiste à digestão por essas enzimas digestivas lá no intestino, no estômago, no intestino. Só que no intestino grosso ele é fermentado, tá? Pelos micro-organismos que a gente tem ali, né? Pela microflora, né? Pela flora nativa. E aí, nesse ambiente, né? Ele não fornece, então, glicose, mas ele após ser fermentado, vai produzir gases e ácido graxo de cadeia curta. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta após fermentação são extremamente úteis e importantes, e isso faz também com que esses amidos resistentes sejam comparáveis à fibra alimentar, então auxilia no processo, né, digestivo. A utilização da farinha de banana verde é vantajosa por esse alto teor, né, de amido resistente, que contém, além de tudo, os antioxidantes.
ok? Então, ali é uma explicação, né, da farinha, do consumo. E aí, os materiais foram usados para a confecção da farinha, duas espécies de banana, tá? Tá escrito aqui em algum lugar que foi utilizado a banana prata, tá? E a banana caturra, aqui, ó, banana prata e banana caturra. A matéria-prima para a elaboração dos pães foi farinha de trigo integral, né, obtida de comércio, e os demais ingredientes também obtidos no comércio local, tá? O que eles fizeram foi a farinha da banana, os demais ingredientes foram obtidos. Obtenção da farinha, que tem a explicação, a receitinha, né, de como que a farinha foi obtida. Então, ó, os frutos com cascas foram lavados com água corrente, imersos com água clorada de 50 partes por milhão por 10 minutos, depois imersos novamente em água clorada 20 partes por milhão por 10 minutos. Depois, as bananas foram cortadas em rodelas de aproximadamente 3 milímetros de espessura, submersas contendo ácido ascórbico 0,35 gramas por litro e ácido cítrico por 15 minutos. Depois foram dispostas em bandejas, colocadas para secar em forno com circulação de ar de temperatura de 50 graus por 7 horas. Isso aqui a gente faz aquele processo de secagem, como a gente fez no laboratório. Após a secagem, foram trituradas, né, em liquidificador e peneiradas para obter uma farinha acondicionada em sacos de baixa densidade e armazenadas para refrigeração. Foi calculado o rendimento dessa farinha, né, a quantidade de farinha obtida em gramas pela quantidade de polpa de banana verde. Tá? O F e o P aqui e a porcentagem que foi obtida. A formulação dos pães integrais, tá? Então, os pães foram feitos do tipo forma, para formular, ou foi utilizado como grupo controle 300 gramas de farinha de trigo integral, e depois ela foi substituída, essa farinha de trigo integral foi substituída 10, 15 e 20% por farinha de banana verde. Então, assim, tinha um grupo de pão que era 100, com 100% farinha integral, e depois ia retirando a porcentagem da farinha integral e adicionando. Né? Tira 10% da farinha de trigo, coloca 10% de farinha de banana verde. Tira 15% da farinha de trigo, adiciona 15% da farinha de banana verde e 20%. Então, foram preparadas essas três receitas, vamos se dizer assim, ok? Ali tem a receita certinho, ó, a formulação, a quantidade que foi adicionado de cada um. Depois vocês deem uma olhada. Aí, a avaliação física, né? Foi calculada a perda por cocção. Aí tem o cálculo. A avaliação tecnológica, né? O volume obtido, o volume aparente que foi obtido de cada pão. A composição proximal com os pães de farinha de banana verde com os pães de forma com farinha integral. Aqui tem todo o teor de cinzas, né? Como aquela aula prática que nós realizamos, o teor de fibras. Então, cada dado que foi obtido, como que foi feito cada experimento, tá? Determinação do teor do amido resistente, né? Dos pães com a farinha de banana verde e do pão integral, também aqui todos os cálculos que foram realizados. E aí, a gente tem aqui o resultado que foi obtido, tá? Aqui, a gente a explicação, a receitinha de como foi realizado cada teste. Então, o teor de umidade, né, foram de 6,3 e 6,6 para as farinhas, né, prata e caturra. A farinha de cada uma, como aquele experimento que nós fizemos, está dentro do padrão, tá? A composição proximal é mostrado na tabela.
Aqui a gente tem, ó, então, a tabela 2, a quantidade de proteínas, mais ou menos, né? Com mais ou menos 0,99 para banana prata e para banana caturra, de lipídios de banana prata e para banana caturra, as cinzas obtidas e as fibras, e a quantidade de carboidrato. Então, quem está querendo mais proteína e menos carboidrato, a gente ficaria aqui com a farinha da banana caturra, seria o mais indicado, né? Aí nós temos também como resultado as cinzas, o rendimento, e eu quero mostrar para vocês a tabela, o teor, né, do amido resistente, que é bem importante nas farinhas. Então, eu tenho aqui na prata 24% de amido resistente e 13% na caturra. Isso me mostra o quê? Que boa parte do amido da banana prata não vai ser absorvido como glicose. Então, né, ele não ajuda tanto no processo de pessoa reter mesmo, de engordar, né? Seria mais como fibras. E a banana caturra, ela tem 13% de amido resistente, então uma quantidade um pouco menor. Aqui a gente tem a tabela, né, a amostra, o controle, que é aquele que o pão que foi feito somente com a farinha de trigo, e aí à medida que a gente vai adicionando, ó, a farinha de banana verde, a gente vai vendo uma redução do volume específico, né? A gente vai vendo perda por cocção. Então, aqui com 20% acabou ficando bem parecido, né, com o controle. E a dureza, o que a gente observa aqui? Ficou realmente, né, com uma dureza um pouco maior, à medida que eu vou aumentando a, a quantidade de farinha de banana. Aqui a gente tem o parâmetro da cor do miolo e a crosta do pão da forma integral, o grupo controle, como que ficou o miolo, né? Aqui, ó, com 10, com 15, com 20%, a gente vai vendo que ele vai tendo até uma aproximação, certo? A crosta, a gente vê que ele ficou com uma crosta um pouco maior à medida que eu adicionei a farinha de banana, ok? Então, dei uma lida no artigo certinho, né? Aqui também a gente tem a composição proximal, como que ficou para cada fator, né? Cada grupo, como a proteína. A gente tinha no grupo controle de 11 a 7, né? Aqui, quando a gente vai adicionando a farinha, a gente tem uma alteração desses valores de cada grupo, ok? Bom, é um artigo assim para a gente ter uma opção de troca, né, para farinha de trigo. A conclusão desse artigo, né, é que a farinha de banana verde apresentou maior teor de amido resistente, foi a de banana prata, né, como a gente tinha comentado antes. Comparando-se os pães, observou que a substituição de farinha de trigo integral por farinha de banana afetou o volume específico e a dureza dos pães. A substituição de 10% não alterou o volume específico, porém foi observada uma mudança na dureza. A substituição de 10, 15 e 20 aumentou a dureza do pão, resultando em pães com massa não tão macias quanto a do controle. Isso pode ser um problema, né, pela questão da palatabilidade. A adição influenciou mais na característica de textura do pão do que de volume. A cor contribuiu para o escurecimento do miolo e clareamento da crosta. A gente já viu, né, que tem relacionado lá com a quantidade de carboidrato, a coloração. Os pães controle e adicionado 15% atingiram índice sensorial aceitável, então, embora eles tenham essas diferenças, isso aqui que é um dado muito importante, ó. 88,7 e 82,1% da aceitação sensorial,
né? Então, as pessoas que provaram gostaram, comeriam